Quem está lembrado do caso daquela adolescente, da Melissa, né? A adolescente que acharam ela morta naquela área rural, né? Aonde falharam com essa menina? Onde está a falha nessa história, né? Alguém falhou nessa história, nesse caso, com essa moça? Teve uma falha sim, mas nem por isso estou julgando, nem por isso estou criticando, né? Houve uma falha por não saber, não entender o que estava acontecendo, o que realmente estava acontecendo com essa moça, né? Que até porque hoje em dia está muito difícil, hoje em dia está difícil você até acolher uma pessoa assim. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. É, essa moça, ela, ela já pediu para sair mais cedo da faculdade, né? Onde ela fazia esse cursinho, né? Não sei se ela estava fazendo, se ela ia ser técnica de enfermagem, não sei, alguma coisa assim, né? E e ela pediu para sair mais cedo, né? Foi a um parquinho com um colega, lá se encontrou com um colega nesse parquinho, conversaram, né? Daí o rapaz nem percebeu nada também, né? De alguma coisa, né? Assim. E o rapaz foi embora e ela seguiu, né? Pediu um Uber, seguiu até essa área onde ela chegou, nessa área rural, né? Creio eu que nesse momento em que ela se despediu do rapaz para pedir o Uber para ir para esse lugar, certamente ela já estava em uma crise. Ela já estava em uma crise, né? Que não sei se estava ouvindo vozes, alguma coisa, né? Porque a depressão, as pessoas falam que ouve vozes, que na verdade eu já tive uma depressão também. Eu já tive uma depressão também. Só que a gente fala que a gente ouve vozes, mas isso é que está na nossa cabeça, está no nosso cérebro, no nosso pensamento. E a gente acha que ouve uma voz, mas é coisa da nossa cabeça, né? Nesse momento, ela já estaria tendo essa crise, né? Porque ela poderia estar ouvindo vozes. Vai para lugar fulano, vai para lugar ciclano, e é onde a pessoa vai seguindo, né? Ali ela desceu. Ela foi ela foi induzida pela voz, pelo pensamento dela. Vai naquela fazenda que ela seguiu para uma fazenda. Ela foi para uma fazenda, né? Que era uma fazenda, era uma propriedade particular, né? E ela foi para lá. Só que lá ela foi impedida de entrar. Não deixaram ela entrar, porque ali era uma área particular. Então, assim, o que eu quero falar, assim, esse é um ponto do erro, né? Mas nem posso julgar as pessoas, porque essas pessoas não sabiam do que essa moça passava, né? Que essa moça tinha essa depressão. Talvez eles poderiam até pensar, seja uma
emboscada, alguma coisa, a moça chega lá, depois chega alguém, sabe? Então, assim, como hoje está difícil você, sabe, até estender a mão para alguém e essa coisa toda, com tanta coisa acontecendo, fica difícil quando você não conhece, né? E daí não deixaram a moça entrar. Então, assim, nesse momento ela já estava naquela, tipo uma perseguição. Ela, na cabeça dela, na mente dela, no pensamento dela, alguém estava perseguindo, ela estava sendo perseguida, perseguida. E ela foi aí seguiu para a igreja, para a igreja. Lá estava fechado, ela estava procurando um refúgio. Estava procurando um, 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 é tipo um porto seguro ali para ela se sentir segura. E não foi isso que ela encontrou. Não foi isso que ela encontrou. Talvez que na cabeça dela a voz falou: entra nesse mato aí, entra aí, toma os remédios, toma os comprimidos, que você vai ficar bem. Eu suponho que tenha sido isso que aconteceu. E a moça, como a moça procurou refúgio, procurou para todo lado sabe, se apoiar e não encontrou, e ela com aquela coisa de que estava sendo perseguida, né? Porque a depressão ela tem isso também, né? Perseguida, e ela se obrigou a passar o arame para ir para aquele lugar ali fechado ali para se encher de remédio, se dopar de remédio, que ela se dopou de remédio e ali ela morreu, né? São muitos questionamentos, né? São muitas perguntas, né? E a outra, o outro questionamento é: como era a convivência dessa moça com a família em casa? Como que eles tratavam ela em casa, né? Como era todos aqueles os procedimentos ali com ela ali em casa? Será que tinha um bom relacionamento? Eles, eles davam aquele apoio para ela? Ela tinha aquele amparato familiar ao lado dali, de pai, de mãe, de irmão, que conviviam ali junto dentro de casa? Ela tinha, né? Como que era eles com ela lá? Porque o depressivo, o depressivo, ele precisa muito, ele precisa mais do amparato familiar do que de remédio. Do que de remédio. O que não se pode é se dopar, é viver se dopando em remédio. Porque enquanto mais se dopa em remédio, mais vai relaxando os nervos, os seus, mexe com os seus nervos, a sua estabilidade, né? E chega ao ponto que tem que dar remédio mais forte, porque você fica tão viciado, que aquele remédio já está ficando fraco para você, porque o remédio é assim, e você nunca vai sarar. E nunca vai sarar, porque vai sempre, se virar dependente de remédio, você nunca vai sarar e vai morrer dependente de remédio, de remédio. Então, para depressão, o melhor remédio é o amparato familiar, é o apoio da família, é o amor da família, é a compreensão familiar. É a compreensão familiar. O depressivo, ele não pode ser contrariado. Ele não pode ser desprezado, diminuído, ele não pode. Ele tem que ter todo aquele carinho, aquela autoestima, para levantar aquela autoestima. Tem que ser as pessoas que estão ali junto, eles têm que dar todo a sua compreensão a ele. Porque não é fácil, uma depressão não é fácil.
E uma depressão é maldita. A depressão, ela é uma doença maldita, maldita, maldita. É uma doença psicológica, né? É uma doença cerebral, né? Porque vai certo no cérebro, no psicológico da pessoa. Então que se fizer um exame, não vai acusar nada. Não vai acusar nada. Porque tá no psicológico da pessoa. Então ela só vai melhorar com palavras, com conversa, com, sabe, aquela, aquela boa relação com a família. E a família tem que ter com o depressivo. É muito lamentável o que aconteceu com essa menina tão nova. E chegar a esse ponto, a esse ponto. Ela deve ter passado por uma coisa horrível, era uma coisa horrível. Ela tava naquela crise horrível, horrível, de procurar refúgio. Mas só encontrou portas fechadas. Né? Então, assim, onde falharam com essa moça? Onde está a falha? Né? Quem falhou com a moça? Né? É muito importante as pessoas procurar entender o que é uma depressão e saber lidar com o depressivo. Isso é muito importante.